Olá pessoal, hoje é dia 29 de novembro de 2023. Lembre-se, ou você assume a sua real identidade feita à semelhança de Deus, ou continuará sendo o ego iludido e inexistente e sofrerás pela escolha errada. Muito embora ninguém queira ou deseje uma vida miserável, mas o ego obrigará a pessoa a levar uma vida miserável a nível mental, econômico, familiar, profissional, social ou de relacionamento. E, principalmente, o ego obrigará a própria pessoa a levar uma vida com relacionamento miserável consigo mesmo. Por isso, os apegados são absolutamente insatisfeitos, desarmônicos, insuportáveis, impacientes, intolerantes consigo mesmos. Aliás, eles atacam a própria vida, criticam a própria vida e sempre insatisfeitos. Por exemplo, os apegados nas fases dos sofrimentos, das fraquezas e negativismos, não conseguem recorrer a quem tem as mesmas forças de Deus, que é a própria alma. Ele é essa própria alma e possui essa alma dentro de si, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não consegue recorrer a essa força divina que ele tem dentro de si, para poder ajudá-lo e fortalecê-lo. Isto é, enquanto o apegado está preso ao ego, ele mesmo nega a própria força divina que lhe é natural e imutável. E o pior, os apegados, quando estão sofrendo, muitas vezes recorrem aos familiares, recorrem aos amigos, recorrem aos bancos, recorrem aos padres, pastores, recorrem aos psiquiatras, psicólogos, etc. Mas se esquecem que todos eles também são sofredores, quando os fatos contrários às suas vontades acontecem. Então, os fracos, na verdade, estão recorrendo a outros fracos para tentar se fortalecer. Ou o inverso, os que hoje se acham não fracos, penso que podem fortalecer os fracos. De qualquer forma, é o ego enfraquecedor querendo fortalecer o ego enfraquecido. Por isso, esse fortalecimento, entre aspas, é ilusório, temporal, mental, dualista, um mero convencimento temporal que logo cairá novamente nas malhas dos sofrimentos, que é a natureza do ego. Daí a obrigatoriedade de eliminar o ego, eliminando os quereres dualistas voltados ao mundo material inferior. E isso significa eliminar a sua aliança, a sua sociedade com o ego inexistente. É isso que todos nós viemos fazer nesse mundo. Aliás, os apegados são ávidos para conquistar o mundo material. Mas pergunte a si mesmo: quanto do você real divino você já conquistou? Todos querem conquistar o mundo, mas não querem conquistar a sua parte real divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso é um absurdo. E reflita: de que adianta conquistar o mundo material se continuas escravo do falso eu? Se continuas a trabalhar e se sacrificar em prol do inexistente e maldoso ego? Isto é, de que adianta se esforçar para fortalecer os venenos dos quereres egoístas e acumular mais misérias mentais, familiares, sociais, etc. E se afastar cada vez mais do eu-alma idêntico ao Criador. Será que essa vida tem valor? Será que essa vida apegada, ilusória, tem valor? É claro que não tem valor. Então, por que não usa esse tempo, esse esforço para se desapegar e conquistar a sua real natureza divina semelhante a Deus e assumir essa alma divina para a eternidade? Portanto, pare de ser dependente daquilo que não existe. O eu-ego não existe, os quereres não existem,
mas as pessoas se tornam escravas desses quereres egoístas e se torne dependente daquilo com o que nasceste. Nós deveríamos nos tornar dependentes da alma e de Deus, não do ego. Por quê? Porque Deus e a própria alma vai te acompanhar para a eternidade, que é o você real, espiritual e divino. Mas, enquanto se é apegado, sempre seguirás os passos de outros apegados. É o ignorante seguindo outro ignorante. É o perdido seguindo outro perdido. Pois não possuem a visão divina já recebida de Deus. A visão divina que somente Deus e a alma possuem. E Deus e a alma jamais seguirão os passos e as visões ilusórias do eu-ego. E mais, muitos estão convencidos que possuem autorrespeito, mas a grande maioria nem tem ideia do que é o verdadeiro autorrespeito, pois o autorrespeito implica em respeitar a si mesmo, é óbvio, mas se és o falso eu-ego, como alguém pode ter autorrespeito? Se você é feito à imagem e semelhança de Deus e você não respeita isso e assume ser o falso eu-ego, então, com certeza, não respeita a própria natureza divina recebida de Deus, a sua natureza eterna e imutável. Nem isso respeita. Por isso que as pessoas assumem o eu-ego absolutamente maldoso e não tem respeito para consigo mesmo e muito menos para com Deus. E é por não ter o respeito próprio que se é egoísta, ganancioso, autoritário, materialista, estressado, nervoso, possessivo, insatisfeito, etc. Mas, quando assumires o eu-alma real e eterno, terás sim o autorrespeito, pois o desapegado jamais criará causas negativas que o fará perder o controle mental, material e moral. Então, sim, a pessoa se torna absolutamente divina e perfeita. Imagina o apegado que só sabe transtornar a própria mente e a própria vida. Ele transtorna até a própria família, o trabalho, a finança, etc. Veja se ele tem autorrespeito, veja se ele é merecedor do autorrespeito. É claro que não, pois o apegado é o primeiro a desrespeitar os princípios de Deus e da própria alma. E muitos se julgam religiosos. Como que alguém pode ser religioso ou religiosa desrespeitando os princípios de Deus e da própria alma? Por exemplo, está lá na Bíblia que devemos, em primeiro lugar, conquistar o reino de Deus, o reino do amor desapegado, puro, sincero, inabalável e eterno. Tá, as pessoas não têm isso, quer dizer, não respeitam nem os princípios básicos de Deus e dos sábios. Afinal, nós deveríamos assumir essa imagem feita à semelhança de Deus, porque somos um pedaço de Deus, na realidade. Mas não respeita essa sua natureza divina e se engaja com o ego inexistente e venenoso. Por isso que assume uma natureza absolutamente negativa. Isto é, não tem nenhum respeito nem com os princípios, nem com a própria alma e muito menos para com Deus. E o apegado passará a ter o autorrespeito só a partir do momento que começar a praticar, silenciar os quereres e as aversões, as dualidades, e passar a purificar a própria mente, praticando o silêncio, praticando a contemplação pura e simples. Quanto maior o silêncio mental, maior será o autorrespeito e o respeito a Deus e à sua própria natureza. E o cúmulo do absurdo é o apegado que exige respeito dos outros. Esse é o totalmente fora
dos princípios de Deus e da própria vida. E essa é a mais pura expressão do orgulho, da arrogância, da possessividade, do autoritarismo, etc., pois é a vontade mesquinha sendo imposta na vida dos outros, exigindo que seja respeitado. Quando o autorrespeito é a verdadeira expressão da mais pura humildade, da mais pura submissão a Deus e à alma divina. Pois, lembre-se, a alma e Deus não são orgulhosos, não são impositivos, não são cobradores, não são justiceiros, por isso não demandam respeito. E mais, só os apegados não se respeitam, não respeitam os semelhantes, não respeitam a si e acham que os outros foram desrespeitosos com ele. Isto é, falham nas três situações. Sim, erram nas três situações, pois o ego nunca acerta, pois errar faz parte da sua natureza venenosa e ilusória. Mas a alma divina jamais falhará em suas ações, reações e decisões, pois é sábia, puro amor, pura virtude. E quem tem essas qualidades divinas jamais erram. Por isso que sempre criam causas divinas e recebem consequências divinas. Essa é a vida absolutamente divina, feliz, próspera, por merecimento. E assim que os fatos e acontecimentos não param de acontecer na vida de ambos. Todos os fatos e circunstâncias continuam acontecendo na vida do apegado e do desapegado, mas as qualidades divinas da alma sempre conduzirá o desapegado ao caminho que o levará à sua origem, que é Deus. Agora, os acontecimentos, fatos e reações dos apegados, com certeza, vão negativá-los, vão amedrontá-los, estressá-los e vão afastá-lo cada vez mais da alma e da sua própria alma, da sua própria identidade e de Deus. Portanto, proteja-se do ego, silenciando os quereres dualistas e mentais, e serás eternamente feliz. Para isso, como a gente sempre diz, basta praticar o desapego, basta praticar silenciar os quereres e a forma mais fácil de se alcançar esse silêncio mental é simplesmente contemplar absolutamente tudo sem emanar os quereres e as aversões. Os gosto, não gosto, os pode e não pode. É simples assim. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.